Num país onde a liberdade de expressão é celebrada como um pilar da democracia, uma linha fina e quase invisível separa a crítica da blasfêmia. Nos palcos da televisão, onde o humor costuma encontrar seu espaço mais iluminado, algo inesperado aconteceu. Uma cena, uma risada, um deboche. E, junto disso, uma tempestade que começou no invisível, mas explodiu diante dos olhos de milhões. Era noite de sábado, horário nobre. Em um dos programas mais assistidos da TV aberta, um esquete humorístico parecia seguir como tantos outros. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Um humorista conhecido por sua irreverência decidiu usar como alvo um dos nomes mais respeitados do meio cristão nas redes sociais, o pastor Antônio Júnior. A ideia, segundo os roteiristas, era apenas satirizar sua forma de falar. Uma imitação dos trejeitos, uma distorção proposital das mensagens, tudo temperado com o sarcasmo habitual do programa. O público no estúdio riu. As luzes, o som, a plateia, tudo parecia responder bem à provocação. Mas do lado de fora, a história tomava outro rumo. Enquanto os aplausos ecoavam nos estúdios, milhares de comentários indignados começavam a surgir nas redes sociais. Em poucas horas, a hashtag #RespeiteoFé se tornava um dos assuntos mais comentados do país. Aquilo que parecia apenas mais um momento de comédia tornou-se o epicentro de uma comoção espiritual. Testemunhos começaram a surgir. Pessoas diziam ter sentido um peso espiritual ao assistir o vídeo. Pesadelos, angústia, inquietações. E uma sensação unânime: algo havia sido despertado. Foi como se zombassem do próprio Deus, escreveu uma seguidora. Ela contou que, ao ver o humorista imitando o pastor e ridicularizando as escrituras, sentiu uma opressão inexplicável. Não demorou para que os efeitos se tornassem visíveis também no mundo natural. O humorista começou a perder contratos. Patrocinadores se afastaram. Comentários negativos tomaram suas redes. E, segundo fontes próximas, ele passou a ter crises de ansiedade, pesadelos constantes e uma sensibilidade incomum a ambientes e pessoas. Naquele momento, um versículo se espalhou com força. Livro aberto de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6 versículo 7. O que era opinião virou princípio. Enquanto isso, o pastor Antônio Júnior se manteve em silêncio. Não rebateu, não expôs. Apenas continuou pregando. Em uma de suas lives, citou: Livro aberto, o inimigo tenta desviar o foco. Zombar da fé não é zombar de um homem. É tentar desacreditar o Evangelho. Mas o Evangelho continua vivo. Aquela postura foi mais poderosa do que qualquer resposta. E foi aí que algo ainda maior começou. Centenas de vídeos começaram a circular. Jovens que haviam abandonado a fé voltaram a assistir pregações. Igrejas realizaram cultos de intercessão. Pastores se uniram em jejuns. Como se o próprio céu tivesse dado um sinal. E é aqui que começa a jornada dessa série. Porque, mais do que um escândalo midiático, o que vimos foi a revelação de uma verdade espiritual. Pomba, Deus não se deixa zombar. Mas ele também não deixa de amar. O eco das gargalhadas ainda pairava no ar. Mas agora, eram risos frios, distantes, quase culposos. O que parecia engraçado para alguns, soava como ofensa para milhares. E no centro disso tudo, dois nomes contrastavam: o do comediante que zombou, e o do pastor que escolheu se calar. No silêncio, Deus começou a agir. Enquanto a internet fervia com debates sobre liberdade de expressão e respeito à fé, nos bastidores, uma batalha muito mais séria se travava. Não era uma guerra de argumentos, mas de almas. O humorista, antes ovacionado por sua ousadia, começou a sentir o peso das escolhas. Seus seguidores, em parte, o defendiam. Mas algo estava mudando. Seus vídeos começaram a ter mais deslikes do que curtidas. Suas falas, antes vistas como corajosas, passaram a parecer insensíveis. E o que mais doía? Os comentários de pessoas que diziam ter perdido o respeito por ele. Nos dias seguintes, ele se isolou. Apareceu pouco. Não gravou novos conteúdos. Um amigo próximo revelou que ele andava inquieto, com olheiras profundas, e que havia perguntado: será que fui longe demais? E aqui está o ponto de virada. O coração começa a se abrir quando a arrogância é ferida pela consciência. Muitos zombadores não mudam porque se sentem invencíveis. Mas quando o silêncio invade,
e a alma se vê sozinha com seus pensamentos, o Espírito Santo encontra brechas para sussurrar verdades que ninguém mais poderia dizer. Na outra ponta, o pastor continuava como sempre, pregando. Seus vídeos passaram a alcançar ainda mais pessoas. E, curiosamente, em suas mensagens, ele nunca citou o nome do comediante. Apenas reforçava a importância de perdoar, de manter o coração limpo, de não revidar o mal com o mal. Livro aberto: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, versículo 21. Foi aí que um fenômeno surpreendente começou. Pessoas que nunca tinham assistido às mensagens do pastor passaram a acompanhá-lo. Gente que antes dizia crente é tudo igual, agora parava para ouvir, refletir e chorar. A pergunta que começou a surgir em muitos corações foi: por que esse homem, sendo tão atacado, não revida? Que força é essa? E a resposta vinha simples e poderosa. Pomba, é o Espírito Santo. Enquanto isso, o humorista, em sua luta interna, enfrentava um dilema: dobrar-se ao orgulho e continuar zombando, ou reconhecer o erro e se humilhar. Nenhuma escolha é neutra. Toda decisão gera um caminho. E, para ele, o caminho estava se estreitando. Em certo momento, ele foi visto saindo discretamente de uma pequena igreja evangélica na periferia de São Paulo. Tentou não chamar atenção. Mas alguém o reconheceu. Uma foto foi tirada. E os rumores começaram. Será que ele está buscando ajuda? Sim. Porque o coração que antes zombava, agora tremia. E aqui mora uma das maiores verdades espirituais. Balança: Deus permite que nossas escolhas nos levem ao limite, para que, no limite, escolhamos por Ele. A parte 2 dessa história não é sobre juízo imediato. É sobre o peso que carregamos quando zombamos do que é santo. E mais, é sobre o início da rendição. O humorista ainda não havia se arrependido publicamente. Mas algo dentro dele estava mudando. E, como diz a palavra, livro aberto: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16, versículo 1. Você consegue sentir isso? A tensão entre o ego e o quebrantamento? Entre o orgulho e o arrependimento? Pois é exatamente aí que Deus mais age. No limite. No abismo. No silêncio da alma. Essa é a segunda parte da história. A parte onde tudo parece parado por fora, mas está fervendo por dentro. Onde o céu observa e aguarda. Porque Deus não força. Ele espera. Ele fala. Ele toca. Mas ele aguarda. A escolha. Porque toda zombaria começa com uma decisão. Mas toda redenção também. Quando a consciência desperta, o coração treme. E quando o coração treme, o céu se inclina. Essa foi a atmosfera que começou a envolver os bastidores daquele escândalo público. Por fora, o país ainda debatia: era liberdade de expressão ou ofensa à fé? Mas, por dentro, Deus já estava escrevendo um novo capítulo, um capítulo que só Ele tem poder para conduzir, o da restauração. O humorista que zombou do pastor já não dormia em paz. Suas noites eram marcadas por insônia, suas manhãs por silêncio. Amigos próximos contaram que ele começou a assistir a vídeos cristãos. Inclusive, pregações daquele mesmo pastor que ele havia imitado. Sim, a mesma voz que ele ridicularizou foi a que começou a tocar o seu coração. Você consegue imaginar o que é isso? Livro aberto: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. 1 Coríntios 1, versículo 27. O comediante, que antes arrancava aplausos com sátira sobre fé, agora era confrontado pelo poder transformador da palavra. O riso deu lugar ao choro. A zombaria deu lugar ao silêncio. O escárnio abriu caminho para o arrependimento. Num de seus momentos de maior crise, ele escreveu num caderno algo que depois seria vazado por alguém da equipe. Como posso ter ido tão longe zombando de algo que hoje parece tão sagrado? E, querido leitor, essa é a pergunta que muitos precisam fazer antes de esperar o colapso. Nesse tempo, o pastor que havia sido alvo continuava sem revidar. Apenas orava. Continuava gravando vídeos, ministrando palavras de encorajamento e, surpreendentemente, mencionando o poder do perdão. Nunca citava o nome do humorista, mas suas palavras alcançavam exatamente aquele que havia tentado ridicularizá-lo. Em uma live, ele disse algo que tocou milhares. Pomba, você não precisa se defender quando está protegido por Deus.
Ele mesmo levanta o escudo e também estende o braço para restaurar quem te feriu. Aquela frase caiu como uma flecha em muitos corações, inclusive no daquele que zombou. E então veio o ponto de ruptura. O humorista gravou um vídeo curto, sóbrio, de olhos vermelhos e voz baixa, sem piadas, sem personagens. Apenas ele. Disse: microfone, eu errei. Eu fui longe demais. E, se ofendi sua fé, eu peço perdão. Eu percebi que aquilo que parece engraçado num palco pode machucar uma alma que ora em silêncio. Não era só humor. Era dor. E eu gerei essa dor. Me perdoem. O vídeo viralizou. Mas, dessa vez, o impacto não foi de escárnio, e sim de empatia. Comentários como "estamos orando por você, que Deus te restaure, o perdão é nosso caminho" invadiram a postagem. E sabe o que é mais bonito nisso? Foi o próprio pastor quem compartilhou esse vídeo, dizendo: "Pomba, Deus não rejeita um coração quebrantado. Que essa jornada continue na direção certa. Estou orando por você." Você consegue sentir o que o céu faz quando alguém se dobra? Isso não foi sobre dois homens. Foi sobre um Deus que perdoa. Sobre uma graça que constrange. E sobre uma fé que não guarda rancor. Livro aberto: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1 versículo 9. Essa parte da história não é apenas bonita. Ela é viva. Porque mostra que o perdão não é uma escolha fácil, mas é a mais poderosa. Mostra que a graça não ignora o erro, mas o transforma. Que a fé não é frágil, mas firme como rocha, firme o bastante para acolher até quem zombou. E talvez você esteja ouvindo isso agora e se lembrando de alguém que te feriu. Talvez esteja do outro lado, com vergonha do que fez. Mas ouça, a mesma cruz que perdoou soldados romanos também pode perdoar você. Porque Jesus, quando foi zombado, disse: "Livro aberto, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Lucas 23, versículo 34. E isso ainda ecoa. Esta é a terceira parte dessa história. O momento onde o céu começa a costurar o que a zombaria tentou rasgar. E ainda vem mais. Porque onde há arrependimento, Deus planta recomeços.